Voltei, a cara tá cada vez pior. Mas assim, é só emoção mesmo. E aí, quando chegou no 15º dia que eu não dormia, as minhas irmãs ligando, minha mãe veio passar um dia aqui comigo. As meninas me apoiavam muito, mas era uma coisa minha comigo mesma, sabe? Então, no 15º dia sem dormir, a minha irmã mais velha, Martinha tomou a iniciativa de marcar um psiquiatra para mim. Que eu confesso para vocês que eu tinha um pouquinho de preconceito, sabe? Eu achava que se eu tomasse medicação ia ser um caminho sem volta, que eu ia ficar dependente, que eu ia ficar aquela coisa autômata, sabe? Que eu não ia responder por mim. Mas chegou num grau tão grande de dificuldade para mim, que eu já tinha entrado numa vibe de pensamentos suicidas, sabe? E assim, aquilo estava tomando uma proporção muito grande. E eu tive muito medo. Então eu fui no psicólogo, Dr. Maurício, que é meu psicólogo até hoje. Então assim, eu costumo falar que Deus foi muito bom, porque Deus botou profissionais maravilhosos no meu caminho. O Júlio e o Dr. Maurício eu levo para a vida, com uma gratidão maravilhosa. Então assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui no Dr. Maurício era numa clínica, antes da clínica que ele me atende hoje em dia. E ele chegava na parte da tarde e a gente tinha que ir cedo, 8 horas da manhã, para pegar número, porque era muito cheio. E eu cheguei lá às 7 horas da manhã e esperei até as 3 da tarde sem sequer sentar, andando de um lado para o outro, porque eu não conseguia parar e sentar. Vocês têm noção do desgaste de um organismo que a pessoa não consegue sequer sentar para esperar? Foi punk, eu posso garantir isso para vocês. Mas então, vamos pular para a parte do tratamento com a medicação. Eu fui no Dr. Maurício e ele prescreveu antidepressivo, a gente teve uma conversa longa, ele falou que eu estava num processo depressivo. E aí ele passou um remédio para dormir. Eu não tomei, porque no dia seguinte eu tinha terapia e eu fiquei indignada com aquilo. Para que eu precisava de remédio? Para mim eu não estava em depressão, eu estava tendo crises de pânico. Aí no dia seguinte fui pro Júlio, contei tudo pro Júlio que tinha acontecido e Júlio falou para mim simplesmente assim: Marília, a medicação tá certa, é isso mesmo. E aí minha ficha caiu, eu tava em depressão e não tinha percebido, sabe? Porque eu achava que depressão era aquela coisa que a gente só chorava 24 horas. E aí, meus queridos, eu estava em depressão e comecei a medicação. No primeiro dia, eu estava 15 dias sem dormir, então no primeiro dia eu tomei o remédio para dormir e eu deitei por volta de 9 horas da noite. Eu acordei no dia seguinte, meio-dia. Chan e as meninas já estavam preocupados, porque eu estava 15 dias sem dormir. E aí o remédio de dormir, ele faz um efeito na hora. Eu tomei, dormi, assim, a minha cabeça já acordou descansada. Não curada, claro que não, mas descansada, porque eu tava 15 dias sem descansar. E aí eu comecei o antidepressivo. Ele leva uma média de 10, 15 dias para começar a fazer efeito no organismo. E aí, com 2 semanas de tratamento, eu descobri que a depressão, a síndrome do pânico, pode ser que não tenham cura, mas tem tratamento. Então, assim, com 15 dias, eu não vomitava mais todos os dias, eu dormia, eu não tinha mais no meu corpo aquela carga de desespero grande. Eu tinha ansiedade, até porque eu não era um robô por conta da medicação. Mas eu descobri que eu podia ter uma qualidade de vida saudável, entendeu? Então, assim, eu comecei a fazer o tratamento e eu tomei a medicação por 3 anos. Tive alta da terapia, que eu até hoje não concordo. Que fique claro se Júlio ver esse vídeo. Júlio, eu sinto falta da terapia. Tive alta da minha terapia. Tive alta do psiquiatra. E aí fiquei bem. E agora, 3 anos atrás, a gente teve um problema familiar muito grande. E eu senti necessidade de voltar para a medicação. Voltei ao Dr. Maurício. Eu perdi um sobrinho que eu amo, Bel, maravilhoso, com 17 anos, numa luta para o câncer. E 2 anos depois, 1 ano e meio depois, a gente diagnosticou meu pai com câncer. E sem que a gente soubesse, meu pai já estava em estado paliativo. Perdi meu pai também.
Então, assim, o psiquiatra achou prudente que a gente ficasse mais um tempo com a medicação. Hoje eu não tomo mais remédio de dormir e eu tomo antidepressivo ainda, mas já vou entrar num processo novo de desmame. Então, o que eu queria dizer com isso tudo para vocês, porque a história foi longa, eu já vi que já tem quase 7 minutos e eu queria ter falado melhor. Mas assim, primeira coisa, a gente passa por N coisas, sabe? Ninguém tem que se culpar por entrar num processo depressivo, de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, borderline, o que quer que seja. A gente não escolhe, sabe? Mas a gente pode se tratar. Então, queridos, a primeira coisa de tudo que eu queria dizer para vocês, não se culpem, se respeitem, sabe? Porque a gente vive num mundo muito louco, então cada vez mais é normal que essas coisas aconteçam. Então, assim, o nosso corpo às vezes precisa de ajuda. E qual é a forma que ele encontra disso? Soltando esses gatilhos, esses pedidos de ajuda, porque às vezes a gente precisa parar realmente, sabe? E eu vinha de um processo de uma doença que eu não tratava, até que eu caí numa depressão enorme. E eu fui praticamente ao fundo do poço, que eu pensei em tirar minha vida muitas vezes. Não fiz por amor, porque assim, eu pensava como minhas filhas que ainda eram crianças iam viver, sabe? Pensava na minha mãe, no meu pai, e assim, graças a Deus que esse amor me levou ao tratamento. Tive o apoio da família também. Mesmo quem não tem a família, não acho que não vai conseguir, não. Porque a gente tem amigos, a gente tem pessoas que às vezes a gente nem conhece direito, mas que estão dispostos a ajudar. Então, assim, eu fiz o tratamento psiquiátrico. Recomendo a todo mundo que já não está conseguindo só com a terapia, que está num nível que não está conseguindo sozinho, nem que seja para fazer uma avaliação, vá ao médico, sabe? Faça terapia, faça uso de medicamentos junto com o psiquiatra, se for necessário. Gente, então, assim, eu vou aproveitar para compartilhar as vitórias também. Então, isso foi em 2013. Quando foi em 2015, acho que foi 2015, meu Deus, ou 2014, acho que foi 2014, o Lulu nasceu, meu afilhado, que eu amo. Então, minha irmã mais nova quis que eu olhasse o Lulu enquanto ela estivesse trabalhando, que eu fosse cuidar, mas eles moravam no Rio. E eu já morava em Duque de Caxias, então assim, eu fiquei com muito medo, mas eu aceitei a empreitada. E eu descia com chão de ônibus todos os dias, porque assim, com uma pessoa eu consigo tranquilamente. Só que na volta eu precisava encontrar o chão no trabalho dele. E vocês não têm noção da minha felicidade o dia que eu consegui pegar um ônibus do Rio Comprido e encontrar o chão lá na Praça 15. Então, assim, é a primeira vez que eu entrei sozinha no ônibus e eu olhei as pessoas, aquilo foi pra mim uma vitória tão grande. Porque eu já tinha me conformado que eu ia ser assim pra vida toda. Para de chorar, Marília. E aquilo foi uma vitória tão grande. E ao longo desse tempo, com o tratamento, eu tenho tido vitórias tão maravilhosas que eu decidi uma coisa na minha vida lá naquela época e que assim eu queria compartilhar com cada um de vocês. Eu tinha noção de que a minha vida ia ser uma batalha direto, sabe? Como realmente é. Mas eu decidi naquele dia que eu escolhia lutar todos os dias. Se fosse preciso. Não é. Tem dias, tem épocas que é muito tranquilo, sabe? Muito, muito, muito tranquilo. Tem semanas que realmente eu tenho que lutar. Então eu decidi pra minha vida que por mim, sabe? Pela Marília que eu sou e que eu amo. Se precisasse, eu lutaria todos os dias. E eu tenho uma força do tamanho do mundo. Eu luto todos os dias por mim, sabe? Pela minha vida, pela minha felicidade, pelo meu tratamento. Então eu queria deixar isso aqui para vocês, esse recadinho que foi mais um recado de choro do que de outra coisa.
Não desistam de vocês, mesmo que vocês pensem, tenham pensamentos suicidas, tenham os piores pensamentos possíveis, tem tratamento. Para tudo tem tratamento. Então se tratem, não desistam de vocês e, se for preciso, lutem todos os dias, porque a gente é forte pra caceta, tá? Eu não queria nem falar palavrão, porque eu falo muito palavrão, mas eu não queria dizer palavrão no vídeo. Mas eu tenho que falar, a gente é forte pra caceta e a gente pode e a gente consegue. Então, assim, eu espero que esse vídeo tenha ficado um pouquinho explicado do que eu queria passar pra vocês, do que eu vivi e do que eu acho que vocês podem conseguir se vocês se cuidarem também. Então, gente, eu acho que é isso. Que eu já não sei mais o que falar, eu só choro. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vou pedir a Manu para me ajudar a editar, porque ele deve ter ficado enorme. E mais qualquer outro esclarecimento que vocês precisem, qualquer dúvida, vocês podem deixar mensagem, tá? Ó, tamo junto, tá? Amo vocês, se cuidem.